Bom, gente, paz, boa noite. Vamos iniciar mais um encontro. Hoje nós vamos falar de Salmo capítulo 4 e Gênesis capítulo 14. A gente está caminhando super bem, estou gostando bastante e eu já estou ansiosa para o próximo encontro, gente. Vocês acreditam? Porque vai começar depois a desenrolar um pouco mais a história de Abraão, especificamente, os filhos, e aí vai sair um pouquinho da parte de Ló. Mas, aqui no capítulo 14 tem muitas coisas interessantes. Apesar de eu também não estar esclarecida de tudo, acredito que a gente vai se esclarecer aqui juntos, de muitas questões, mas eu gostei porque aparecem muitas coisas pela primeira vez nesse capítulo. Então, a gente pode ver vários assuntos aqui que vão ser constituídos mais lá na frente, tipo, firmemente, já vão estar aparecendo aqui. E aí a gente vai poder ter um esclarecimento melhor. Mas, como a gente tem o nosso combinado, a gente vai ler o Salmo 4 dessa vez, vai ser a nossa oração inicial, e aí a gente vai lá para o provérbio, para Gênesis 14. Queria que alguém lesse, tá bom? Gênesis 14. Se alguém quiser pegar aí para ler, se você quiser ler, Gabriel. Não sei se você está na sua casa, se você consegue ler, mas se você conseguir. Vamos lá, o Salmo 4. É um salmo de Davi, e ele ora a Deus na sua angústia. E lá fala assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiança no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do seu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu já tinha lido esse salmo antes, mas é óbvio que na correria da vida, às vezes a gente acaba deixando passar um detalhe ou outro, né? E aí, quando eu fui ler de novo, na semana passada, para a gente ter o encontro, né? Eu gostei de muitos detalhes, porque fala sobre o Senhor ouvir ele, né? E o que a gente vai falar aqui agora é justamente o Senhor ouvindo uma pessoa também, né? E ele vai ter largueza nos dias de angústia, mas ele fala assim para ele: perturbai-vos, não pequeis, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Mas o versículo também, nos dois finais, que fala assim, no 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. E aí o versículo que é bem conhecido: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, quando a gente confia no Senhor, que é aquela confiança plena, a gente consegue deitar, dormir, descansar, sem se preocupar com absolutamente nada. E a gente pode saber também que a gente pode clamar ao Senhor na nossa angústia, porque ele vai ouvir o nosso clamor. Amém? Bom, quem vai ler o Gênesis capítulo 14? Você vai conseguir ler, Gabriel? Senão eu peço para outra pessoa ler, ou eu mesma ler, também não tem problema. Paz, boa noite. Não consigo ler agora, perdão. Tá bom. Então eu vou ler para a gente ir ganhando tempo, tá bom? Então, para a gente só se situar para quem não veio no último encontro. A gente começou a ler a Bíblia lá no Gênesis capítulo 1, viemos, estamos caminhando, e já estamos aqui no capítulo 14. No 13, na semana passada, na verdade no 12, na semana retrasada, a gente falou sobre Abraão, quando Deus ele chama Abraão para fazer a sua promessa, e ele desce ao Egito, e aí no 13, quando ele volta do Egito, e tem a separação de Ló, que foi, a gente ficou um bom tempo, eu acho que foi um dos encontros que eu mais gostei, e até agora foi da semana retrasada, quando a gente falou do capítulo 13, porque a gente viu que a gente tira muitas conclusões precipitadas quando a gente vê
é uma separação, a gente quer falar do orgulho da pessoa, que ela é prepotente, ou isso. E aí, quando a gente vai se colocar no lugar da situação, a gente vê que também tomaria a mesma decisão. Então, a gente acaba, às vezes, agindo com um pouco de hipocrisia. Então, foi muito legal quando a gente discutiu na semana passada. Quem não leu ainda, fica o convite para fazer a leitura e também acompanhar, porque fica gravado lá no meu canal no YouTube, tá bom? Então, quem não assistiu, olha lá o encontro, porque tá muito bom de verdade. E aí, agora a gente vai para o capítulo 14, que vai falar da primeira guerra na Bíblia. Até agora a gente não tinha ouvido falar de nenhuma guerra. Então, o capítulo 14 ele começa abrindo com uma guerra e vai contar qual que foi o destino de Ló a partir da decisão que ele tomou no encontro que a gente falou na semana retrasada, no capítulo 13, que ele escolheu as terras perto de Sodoma para morar. E aí do Senhor vai abrir esse parênteses aqui na Bíblia para poder contar o que ocorreu ali, qual foi o destino de Ló a partir da decisão que ele tomou naquele momento. Então vamos lá, o Gênesis capítulo 14. Todo mundo com Bíblia e papel e caneta na mão, né? Porque se tiver dúvida, você já anota. Vamos lá. E aconteceu no dia. Gente, tem muito nome difícil aqui. Se eu me enrolar com os nomes, vocês me perdoam, tá bom? Qualquer coisa eu faço que nem o povo faz aquela leitura. Quando chega na parte do nome, a gente dá uma pulada ou dá uma enrolada na língua. E aconteceu de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Zoar diz que se chama algo que se refere a pequeno, e depois vai ser justamente a cidade para onde Ló vai depois, lá no capítulo 19, se não me engano, quando a cidade é destruída. Versículo 3. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedor Laomer. Mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que era junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Admá e o rei de Zeboim e o rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, o irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa. Peraí, versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou
os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos pais que estavam com ele, no vale de Savé, o que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digais: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Capítulo extenso, né? O 14, eu acho que foi um dos maiorzinhos que a gente deu nos últimos dias. Ele fala de bastante coisa. Então, aqui vai falar basicamente sobre a primeira guerra que teve, e a gente vai ver que vai falar que são 4 reis contra 5. Aqui nesse período, ainda não existia necessariamente a questão de impérios estabelecidos como a gente tem hoje, não tão assim, né, porque hoje também já não tem tantos reis assim, a não ser da Inglaterra e algumas partes mais isoladas, mas não era uma coisa tão bem estabelecida, os reinos, mas esses reis, eles eram como se fossem praticamente as pessoas que lideravam as tribos que viviam com eles. A gente sabe que o povo já era, apesar de comparado a hoje, era um povo muito menor, mas ainda era grande a população, já era grande. Então, sempre tinha ali os líderes dos grupos e as pessoas que também se sobressaíam e governavam. A gente pode ver quando a gente falou lá sobre a Torre de Babel, o caso de Nimrod, por exemplo, que ele era um homem influente, que liderava algumas pessoas e tomava algumas decisões. Eles eram quase que pessoas que tinham uma posição quase que como de governador. Mas tinha esse nome de rei, né, atribuído, não está errado, mas não tinha todo aquele sistema imperial que a gente conhece, como vai vir um pouco depois, por exemplo, lá no capítulo dos reis, mais para frente. Aí sim, vai começar a se estabelecer reis para o povo de Israel, né? Mas por aqui, por enquanto, eram as tribos que estavam espalhadas, o povo que estava espalhado, que a gente viu lá na divisão antes de como que o povo se espalhou, e vai surgindo seus líderes e as suas influências, né? Então, eles eram basicamente como governadores, reis também, mas não nessa estrutura que a gente tem mais conhecimento. E aí, aqui, o que vai acontecer? A Bíblia vai relatar a primeira guerra da Bíblia, porque até aqui o capítulo 14, apesar de ter acontecido muitos contratempos, muitas questões, a gente não tinha visto ainda. A gente não pode deixar, bem, assim que a gente sair daqui eu te coloco, tá? A gente não tinha visto ainda nenhuma guerra, não tinha acontecido ainda nenhum conflito, né? Então a gente está lidando aqui com o primeiro conflito que a gente vai ver na Bíblia. E aí a gente vai ver que vão se juntar 4 reis contra 5. Por quê? Eles estavam aqui, ó, vai falar no versículo 4 que há 12 anos eles já estavam servindo a um rei, e eles decidiram que queriam ter autonomia, porque acho que estava quase chegando num sistema ali de dependência, né?
porque estava talvez provavelmente sendo meio abusivo. A Bíblia não vai dar esses detalhes aqui, mas a gente pode conjecturar, imaginar um pouco, que provavelmente estava desconfortável e provavelmente começando a se tornar injusto, de alguma forma ou em algum nível, porque para as pessoas decidirem que elas não queriam mais estar ali naquela posição, algo deveria ter acontecido. Então, vai acontecer toda essa questão de eles guerrearem contra eles até que eles conseguissem se verem livres. E por que, que a Bíblia vai relatar? Provavelmente, eu acredito, pode ser que, não talvez envolvendo aqui Abrão e os seus parentes, né? Porque aqui vai abrir o parênteses para contar por quê. Porque Ló estava envolvido, e Ló, ele vem ali da família de Abrão, então vai contar porque Abrão está envolvido, porque eu acredito que se Abrão não tivesse envolvido, provavelmente não seria relatada essa guerra na Bíblia. E acredito que não necessariamente essa foi a primeira guerra que houve no mundo, porque é a primeira que está relatada aqui na Bíblia. Se a gente está vendo aqui que eles já estavam há 12 anos servindo a esse rei, provavelmente em algum outro momento em que Abrão não estava envolvido, pode ser que entre eles, numa parte mais distante, já tinha havido algo parecido, algum conflito, mas nada que fosse relevante para alterar o curso ali da história do povo de Deus ou para marcar ali algo importante. Mas nessa guerra em específico, vai acontecer coisas importantes, porque Ló está envolvido e Ló faz parte, querendo ou não, de um povo escolhido também, porque é parente de Abrão, e Abrão também vai se envolver nessa situação para poder resolver. E quando ele entra para resolver isso, ele tem um encontro com Melquisedeque. Alguém aqui já ouviu falar do nome de Melquisedeque? A gente sabe que é um nome bem citado, né? Mas ele aparece muito pouco na Bíblia. Com certeza alguém em algum culto já ouviu falar de Melquisedeque, já ouviu esse nome. Mas ele aparece muito pouco na Bíblia, bem pouquinhas vezes mesmo. Mas ele foi um homem muito importante, e a gente vai falar um pouquinho sobre, principalmente a parte aqui dele, eu tenho bastante coisa para comentar, porque na parte que faz referência a ele, se aparecem muitas coisas pela primeira vez na Bíblia. E eu quero chegar lá. Mas antes da gente chegar lá, por que essa guerra é importante? Por quê? Quando esses reis eles decidem fazer isso, eles saqueiam, né, as cidades, eles tomam as fazendas, tomam as pessoas e levam essas pessoas cativas. E, inclusive, dentro dessas pessoas cativas vai estar Ló. Ló ele vai estar lá envolvido, por quê? Porque quando os pastores deles começaram a brigar entre si, Abraão falou para eles, não, decide para que lado que você vai, para se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, olhando para onde era melhor, ele vai para as campinas de Sodoma, porque era, como a Bíblia fala lá, parecia muito com o Jardim do Éden, né? O Jardim do Senhor, porque era um lugar de fato muito vistoso, muito bonito, e ele decide para esse lugar. Mas mal sabia ele que, passado um tempo, um pouquinho de anos ali, talvez, provavelmente, aquele lugar passaria por uma situação de guerra e de invasão. E aí passa por essa situação de guerra e de invasão e ele é levado cativo junto com a sua fazenda, junto com a sua família, todo mundo é levado cativo. E aí, por conta de uma pessoa que consegue, nessa captura que eles fazem, conseguem escapar, essa pessoa vai e avisa Abrão, fala, ó, Abrão, aconteceu tal coisa, teve uma guerra, invadiram lá, e aí Ló foi levado junto, Ló e as suas fazendas. E aí, aqui no versículo 14 do capítulo 14, a Bíblia vai falar assim, ó, ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Olha só, a guerra era de quatro reis contra cinco. Tinham quatro reis contra cinco. E aí eu acho engraçado, não é engraçado assim, é curioso, vamos dizer assim, essa expressão, essa palavra acho que vai expressar melhor. Por quê? Porque eram quatro reis contra cinco, provavelmente eles tinham ali um exército não tão bem estruturado como a gente vê hoje, mas eles tinham ali as pessoas que eram mais aptas para guerrear, e desse tipo, e provavelmente, com certeza, eu acredito que chegava ali pelo menos na casa de umas 1.000 pessoas,
Ou ainda que fosse 500 cada um. Pensa, gente, eram 4 reis contra 5. Pelo menos se cada um tinha 500, eram 2.000 soldados contra 2.500. E aí eu fico pensando, não tenho essa informação, tá, gente? Estou imaginando na minha cabeça, porque eu tô achando que ninguém vai para a guerra sem soldado, sem reunir ali o seu povo dos melhores, né? Vocês concordam comigo, com a minha linha de raciocínio? E aí Abrão, ele vai lá e pega 318 dos melhores que eles tinham ali na sua casa. Ele arma essas pessoas, né, provavelmente com arco, flecha. Acredito que eram essas as armas que eles tinham. Também acho que a funda que Davi também usa, acho que aqui nesse tempo eles já usavam algo do tipo também. Ele arma essas pessoas, 318, e vai perseguir para resgatar Ló. Eu imaginando essa situação, eu penso que existia ali um número de pessoas, não, a gente não sabe, mas existia um exército ali, né, de pessoas. Então, provavelmente, eu achei muito corajoso o Abrão ele pegar 318. É muitas pessoas? Sim, é bastante pessoas. Mas comparado com o nível de guerra que eles estavam lidando, para ele recuperar uma pessoa, eu ainda acho pouco poucas pessoas, porque quando a gente, por exemplo, tudo bem que a história de Gideão é um pouco mais para frente, já está um pouco ali mais consolidado algumas estruturas, mas quando vai falar de Gideão e os 300, porque ele só tinha 300, 300 era pouco. Pode ser que aqui na época de Abrão 300 era muito, mas eu ainda acho pouco. Eu sei o que vocês acham, o que passa aí na cabeça de vocês. E aí, ele fala, ó, e dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, os perseguiu até o Bar, e que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e a trazer também a Ló, seu irmão e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Ou seja, ele saiu com aquele número de pessoas, que eu acredito que era um número pouco, a gente não tem essa percepção, mas ainda assim ele consegue trazer de volta. E quando ele consegue trazer de volta, vai falar que o rei de Sodoma sai ao encontro dele, né? E Melquisedeque, que era o rei de Salém, que não era um rei que estava envolvido nessa guerra, e quando a gente viu os nomes lá na frente, no início do capítulo 14, não cita Melquisedeque, o rei de Salém, mas ele fica sabendo dessa guerra, e aí ele e vai também ao encontro de Abrão. E aí, quando ele vai ao encontro de Abrão, a Bíblia vai falar assim, ó, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Lavai a minha mão, levantei a minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e juro que, desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digais, eu enriqueci a Abrão. Alguém tinha levantado a mão? Eles adoravam o mesmo Deus, exatamente, Pedro. E aí, eu gostei muito porque, ó, quando vai começar a falar aqui de Melquisedeque, antes ainda dele falar assim, que ele trouxe pão e vinho, aí eu tava até vendo algum comentário, né, que a gente, crente demais, já quer falar assim, ah lá, Santa Ceia, faz referência à Santa Ceia. Nós dizem que era um hábito comum, gente, eles tomavam vinho e comiam pão. Então, era uma forma mesmo comum deles de se alimentarem, mas vai saber, né, se não fazer alguma referência. Mas aqui a gente não tem essa informação para poder afirmar de forma categórica que era. E aí, o que eu gostei, que vai falar, ó, quando vai atribuir Melquisedeque, a única informação que a gente tem é que ele é rei de Salém. Pronto, a gente não sabe de onde veio, nem para onde vai, não tem muito histórico dele. E aí vai falar assim, ó, que este era sacerdote. É a primeira vez da nossa leitura, desde Gênesis capítulo 1, que vai aparecer a palavra sacerdote. E é muito engraçado, porque vem de um homem que a gente não tem referência de onde que ele vem, para onde que ele vai, quando ele nasceu, aonde ele nasceu, quando ele morre.
A gente não tem informações, mas a gente sabe que ele era um homem que adorava ao Deus Altíssimo, que era o mesmo Deus que Abraão servia. Ele foi constituído sacerdote, é o primeiro homem que a gente tem um relato na Bíblia a ter esse cargo de sacerdote. Mas assim, a gente não tem histórico dele. Quem ungiu esse homem sacerdote? Como que ele se tornou sacerdote? E aí eu fico com essas muitas perguntas na minha cabeça, porque e aí, sabe? Foi a primeira vez que aparece. E aí, quando vai falar só do Deus Altíssimo, a gente já tinha visto que lá em Gênesis, quando vai falar de Deus, fala Elohim. Quando vai falar depois, lá em Gênesis 6, se eu não me engano, vai falar sobre um outro nome de Deus, que é o Yahvé, que Deus é o Senhor. E aí aqui, quando vai falar Melquisedeque vai falar sobre Melquisedeque, que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, é a primeira vez que usa a palavra Deus Elion, que aí seria essa de Deus Supremo, Deus elevado, literalmente Deus Altíssimo. Então, aqui é a primeira vez também que aparece o termo de usado para configurar Deus como Deus Altíssimo, Deus exaltado, Deus acima de todas as coisas, que seria Deus Elion, ou seja, a gente já viu Deus Elohim, Yahvé, e agora aparece o Deus Elion. A Elisângela falou, ungido pelo próprio Deus? Eu creio que sim. Então, eu não consigo explicar muito, porque eu não tenho essas habilidades. Se alguém tiver um pouquinho mais de base e quiser explicar isso pra gente, muitas pessoas, quando vão falar de Melquisedeque, eles falam que ele é como se fosse uma teofania da própria expressão de Cristo no Antigo Testamento, que é como se fosse a primeira vez que Cristo aparece de uma forma teofânica e aqui no livro de Gênesis, que o que seria teofania? Quando Deus, obviamente que Deus não pode se apresentar na forma de Deus, e Jesus também ele não estava no seu tempo, mas que pontualmente, em alguns momentos do Antigo Testamento, eles aparecem, ou em forma de homem, quando, por exemplo, Gideão aparece, é um homem para Gideão, e aí ele vai falar assim, não, faz isso, faz aquilo, peraí que eu vou oferecer o sacrifício para você. E aí ele percebe que era o próprio Deus que encarnou na forma de uma pessoa para poder, se apequenou na forma de uma pessoa para poder falar com ele. Então, muitas pessoas falam que o Melquisedeque era uma expressão teofânica do próprio Cristo encarnado naquele momento, falando a Abraão. A gente tem afirmações para falar isso? Não, mas é uma conjectura muito forte, né? Então, a gente pode imaginar. A Bíblia fala assim, Melquisedeque era um homem temente a Deus, e um homem de coração bom e voltado para Deus, obediente, com certeza, para ele ter sido estabelecido sacerdote o primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma do caráter dele. Também já ouvi isso, até porque a linhagem sacerdotal de Jesus é de Melquisedeque. Mas como era rei de Salém, tem essa dificuldade. Sim, também tem isso, porque aí se fosse uma questão da pessoa aparecer pontualmente uma vez, né? Ok, mas aqui fala que ele era rei de um lugar. Então, não era o Cristo encarnado, porque ele era rei de um lugar, né? Então, é muito complexo. Quando vocês forem estudar ou ouvir sobre esse assunto, provavelmente vocês vão ouvir as pessoas falando sobre essa teoria aí. Em partes faz sentido, mas é que nem o ponto que a Elisângela falou. Aqui a Bíblia também fala que ele era rei de um lugar. Se ele tinha essa convivência, tinha pai, tinha mãe, enfim, não dá para afirmar então que era o Cristo encarnado, que apareceu numa teofania. Mas é um homem muito curioso, porque a gente não tem informações dele. Eu queria muito que tivesse mais informações. Por quê? Aí depois disso, né? Vai primeiro a falar. Então, quando aparece Melquisedeque, que é um homem que a gente não tem muito histórico dele, aparece a primeira vez a palavra sacerdote, porque ele era sacerdote. Ele vem e reconhece o Senhor e expressa ele como Deus Elion, que é o Deus exaltado acima de todas as coisas. E aí vai falar que ele abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Por quê? Ele reconheceu que quando Abraão foi resgatar Ló e ele conseguiu trazer de volta com o exército que ele tinha, ele sabia, esse homem serve um Deus aí que abençoa ele. E eu conheço esse Deus que esse homem serve. Então ele vai até Abraão e fala assim: não, peraí, deixa eu levar pão, vinho para esse homem,
e reconhecer e abençoar ele, porque também era um nome para título de todos os reis da região de Salém. Qual, bem? Também eram os sacerdotes, você fala? Depois você fala qual que é o nome, que eu me perdi na minha de raciocínio. Melquisedeque? Essa daí eu nunca ouvi falar, não. Ah, eu deveria ter visto naquele livro, Quem é Quem na Bíblia, para ver se tinha algum comentário lá, depois eu posso ver. E aí, vai falar isso, né? Então aparece sacerdote pela primeira vez, Deus Altíssimo pela primeira vez, e aí ele vai abençoar Abraão. E aí vocês lembram quando a gente estudou lá no capítulo 12, quando ele quando Deus vai chamar Abraão, ele faz as promessas, ele fala assim, ó, abençoarei quem te abençoar. Ou seja, a gente já sabe que Melquisedeque, a partir daquele momento, ele passou a ser um homem abençoado. Porque Deus cumpre a sua palavra. E ele já tinha falado, ó, quem te abençoar, eu abençoo. Então, Melquisedeque, ele já está ali debaixo dessa bênção de receber a bênção do Senhor, porque abençoou Abraão. E aí vai falar aqui ó, embaixo, no versículo 20, ó, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, porque ele reconheceu que, por isso que eu estava conjecturando que o exército que Abraão juntou para ir buscar Ló era pequeno, porque ele reconhece aqui o Deus Altíssimo entregou os inimigos nas mãos dele, porque eu acho que ele deve ter olhado e falado assim, se fosse para ele ganhar na força do próprio braço e das pessoas que estavam com ele, ele não conseguiu. Foi o próprio Deus que entregou o exército na mão deles. E aí vai falar, ó, e deu-lhe de tudo. Primeira vez que se fala de dízimo na Bíblia. Lá em Gênesis 14, antes da lei, antes de tudo, a gente já vê se falar do dízimo aqui. Que é toda aquela polêmica, né? Que vou falar, mas não fala, fala. O dízimo é da lei, mas aqui, ó, antes da lei, a gente já está vendo uma pessoa prestando dízimo. E aí, o rei de Sodoma parece que vê Abraão sendo tão generoso a Melquisedeque, dando dízimo a ele, que aí ele fala assim, ó, dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Porque é como se ele fosse, assim, deixa eu ver se esse homem generoso também me dá alguma coisa, parece dar essa sensação, né? Mas Abraão, sendo muito sábio, ele fala, não, eu não quero nada. De fio de sandália eu não quero absolutamente nada. Por quê? No momento em que eu estiver rico, ele já era um homem abastado, a gente já tinha visto, né? Ele subiu do Egito com um monte de coisa, com um monte de ouro, de prata, tinha dinheiro, tinha recurso, mas ele ainda fala para que quando eu enriquecer, quando eu tiver tudo, perdão, quando eu tiver tudo, você não diga que você me enriqueceu, que você me enriqueceu, que eu me enriqueci através de você. Então, eu não quero que você tenha algo do tipo envolvido comigo, não. Não quero que você me dê nada, porque a minha riqueza vai vir do meu Senhor. Ele fala, ó, exceto as pessoas que foram comigo, precisaram comer no meio do caminho, que tiveram que fazer a parte deles para sobreviver, para eles você dá a parte deles, mas para mim você não precisa dar nada. E aí a gente vê que o coração de Abraão, ele era um coração muito desprendido, apesar, por isso que eu acredito que ele era um homem próspero e que tinha muitas coisas, porque de fato ele era um homem que honrava a Deus e que era desprendido da de ter essa conquista, essa sede financeira que às vezes a gente tem, né, pelas coisas, porque ele sabia que o que ele tivesse viria de Deus, e ele não queria atribuir essa bênção a ninguém, Abraão confiou em Deus sem arrogância e ganância, exatamente, sem arrogância e ganância, ele vai e confia no Senhor, e aí ele fala assim, não, gente, o que eu tiver vai vir de Deus, eu não quero que ninguém tome o título de Deus ou leve a honra de ter feito algum bem para mim além de Deus. Então, eu acredito que esse seja uma coisa muito boa do coração dele. E quando se dá o dízimo também aqui, eu acredito muito nisso, né? Que a palavra dízimo é décima parte, né? Então, ou seja, uma parte de 10. E eu acredito que vem muito não na questão de obrigação, mas na forma também de honrar uma pessoa, de honrar aquilo que se tem, mas principalmente quando você abre mão de uma parte de um bem que você tem, de um dinheiro, seja ele terra, seja gado, o que for, você mostra que o dinheiro, a gente vai falar de dinheiro aqui, né? Mas aqui nessa época você estava dizendo de tudo, dos cereais, das frutas,
do gado, da terra, enfim. Mas a gente vai falar do dinheiro, que acho que fica mais fácil para a gente associar o que a gente tem de recursos, né, de bens. Quando a gente abre mão de uma parte do que nós temos, é para mostrar que o dinheiro ele não tem governo sobre nós, mas nós decidimos o fim do dinheiro e que ele não está acima sobre o nosso coração. E que a gente consegue falar assim, ó, o que eu tenho, o Senhor vai prosperar com o que eu tiver e eu posso abrir mão do que eu tenho porque não me fará falta. O dinheiro não me tem. Eu tenho dinheiro e o dinheiro me serve, não eu sirvo ao dinheiro. Então, acredito que o princípio do dízimo é quase isso. E vendo isso aqui da primeira vez que ele aparece, nessa situação, nesse contexto, que vem carregada dessa fala de Abraão depois, me dá essa sensação. Vocês podem discordar de mim, se tiverem uma outra opinião também quiserem apresentar, vai ser muito bem-vinda. Eu sei que eu acho que o Newton estudou bastante uma época sobre dízimo, né, Newton? Newton tá por aí? Newton, depois, se você quiser falar, porque eu acho que foi você, não foi? Uma vez que fez um estudo sobre dízimo? E não sei se chegava a falar alguma coisa desse ponto aí, mas se você quiser falar depois também, acho que vai agregar bastante para a gente. Mas, enfim, muitas questões a gente tem aqui, né, a gente falou a Primeira Guerra, a gente vê a consequência de Abraão, de Ló ter escolhido ir para aquele lugar que a vista era bonito, mas ele não sabia que aquele lugar ia ser invadido, ter sido levado cativo. Aí Abraão vai e intervém com um número pequeno de pessoas e ainda assim consegue trazer tudo de volta. Melquisedeque, sabendo que apesar de falar que na Bíblia eu tenho uma observação sobre o Melquisedeque, vou tentar olhar lá. Ele, apesar de ele não ter participado da guerra, ele reconhece o Deus que Abraão serve, porque ele vê que através de Deus os inimigos são entregues na mão dele, ele vai e se apresenta como sacerdote, ele é sacerdote, ele apresenta, fala de Deus como Deus Elion, que é o Deus maior, e fala sobre dízimo, ou seja, a gente tem 4 coisas que a gente acontece pela primeira vez aqui no capítulo 14. Guerra, aparece sacerdote, o nome de Deus como Elion, que a gente já tinha visto como Elohim e Yahvé, e também aparece a questão do dízimo. Eu estou muito perplexa com todas essas informações, porque elas só aparecem e não tem muitas informações. Então a gente acaba querendo entender mais. Tipo, e aí, mas como que era a questão do dízimo aqui nessa época de Melquisedeque? Como que era? Porque dá para entender que era algo, não era falado antes, mas parece que já era uma prática comum. Quando eu vejo aqui falando da forma como é falado, me dá a sensação de que na época já era uma prática comum. Não sei a impressão que vocês têm. Então, já era um princípio, eu acho que acredito, de boa convivência, de fato de honrar as pessoas, como eu comentei aqui, eu acredito que já tinha esse princípio. E agora sobre o sacerdócio de Melquisedeque, gente. Aí a Beth comentou aqui, eu também tinha separado, que lá em Hebreus, no capítulo 7, vamos abrir lá, quem conseguir, Hebreus capítulo 7, os versículos, se não me engano, 10, parte 10. Ó, Hebreus, capítulo. Vamos ler o capítulo 7 todo. Ó, é bem grandinho, hein? Alguém quer ler o capítulo 7 de Hebreus? Então eu vou ler para a gente ganhando tempo. Ó. Lá no Hebreus capítulo 7, fala assim no início do título: o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Ou seja, que era. Mas o que eu estava falando aqui lá no início? A gente vai ler. Aquela sugestão que eu tinha falado de teofania seria o próprio Cristo expresso lá naquele momento. Que eu acredito que não se aplica muito, como a gente falou aquele ponto da questão de ele ser rei, enfim. Mas quando faz essa analogia de um com o outro, aí eu acredito que faz muito sentido, sim. Por quê? A gente, por exemplo, tem a história de José. A gente sabe que a história que José viveu, ela vai fazer uma referência da mesma forma que do Cristo Redentor, que vem para salvar um povo. Então, pode ser que tenha, assim, tido essa expressão como tem, como está escrito aqui, a gente vai ler, ok? Ó, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abrão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou,
a quem também Abrão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, o rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece esse sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que, dentre os filhos de recebem... Só desligar aqui um microfone rapidinho, só para terminar de ler. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda que estavam nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda assim, semelhança, versículo 15. E muito mais manifesto é ainda assim, a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como Deus é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, sem pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez numa vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho
Perfeito, era assim. Muito bom, né? Gente, eu gosto muito do livro de Hebreus. E essa parte aqui que vai falar sobre o Melquisedeque, eu gosto bastante também. Por que que eu falei sobre a primeira parte aqui, sobre o sacerdócio, e aqui no capítulo 7 até vai citar? Porque os sacerdotes, eles vão ser estabelecidos lá em Êxodo, em Arão, né, através de Arão, que é irmão de Moisés. Que a gente tem uma constituição, um chamado de fato para o sacerdócio. Mas aqui a gente ainda não tinha estabelecido. E aí, como a gente aqui falou no início, eu acredito que de fato Melquisedeque foi uma pessoa chamada pelo Senhor. Ele era uma pessoa virtuosa, de bom caráter, bons princípios, uma vida justa. Hebreus capítulo 5 também fala. Lê aí pra gente, bem. Um pouco água. Você consegue abrir para ler? Eu tô aqui cheio de informação, né? Só passando. Eu também ouvi isso um tempo aí que Melquisedeque era, né? Mas eu fiquei meio assim, né? Afirmar, por mais que as escrituras venham falando, né? Afirmar o quê? Afirmar que é essa coisa de ser Jesus, Messias, né? Mas Ah, vamos lá. é que nem eu estava falando, eu acho que dá para fazer uma analogia, que nem o próprio livro de Hebreus faz, né? Da virtude que ele tinha, da história que ele carrega, com a história de Jesus, como se fosse uma pessoa que tem uma vida que aponta para Jesus. Isso. E ele era o próprio Jesus expresso como uma teofania naquele momento, poderia sim, se a gente anulasse todas as outras coisas, poderia dizer que era, mas olhando para os fatos de que ele era rei de um lugar, que tinha convivência com as pessoas, eu acredito que não tem como ser o Jesus expresso, né? Mas uma pessoa que, pela virtude da forma como se vive, aponta para Jesus. Acho que essa seria a Eu melhor. falei aqui, então, e o Salmo 110 também, acho que é o versículo 4, Ah, sim, eu também separei. fala do Melquisedeque, viu? Vamos lá, então. Separei. É ele Porque, mesmo também. Eu separei. porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelo pecado. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote. Como também diz outro: Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, outra vez citada, né? Do qual Sim. muito temos que dizer, que difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir, porquanto devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Muito bom. E aí, aqui, agora você lendo, eu tive algum pensamento, eu não sei, vocês vão analisar minha linha de raciocínio para ver se vocês concordam comigo. Mas eu vou ler aqui o Salmo 110, que vai citar também Melquisedeque, tá? E eu acho, se eu não me engano, são essas únicas passagens que eu acho que cita, né? Lá em Gênesis
Hebreus, e aí aqui no Salmo 110, fala assim, ó, o tema é o rei, o sacerdócio e a vitória do Messias. E aí fala assim, ó, disse o Senhor ao seu, não, peraí, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. O Senhor enviará o certo da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, a tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgarás entre as nações, enchê-las de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho, descedentar-se, gente, que palavra é essa? Descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. E aí cita Melquisedeque de novo. Quando você estava lendo, eu estava pensando aqui, né? Não sei se a minha linha de raciocínio está certa. Meus queridos pastores que estão aí me ajudem, que já fizeram teologia, que são mais estudados do que eu, se eu estiver errada. Mas o que eu pensei? O que pode ter feito Melquisedeque um homem tão relevante, né? Porque a gente vê, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu acredito que talvez Melquisedeque ele foi a pessoa que carregava tantas virtudes em si e que ele já tinha esse caráter de sacerdócio, sem antes, por exemplo, haver o título de fato. Sabe quando, por exemplo, José ele vai para o Egito e ele se torna governador do Egito, mas nem existia aquele cargo? Porque ele era uma pessoa que tinha as virtudes, a característica, ele já fazia tudo que um futuro governador faria, mas ainda não existia aquela ocupação. E aí, quando chega, ele se torna aquela pessoa, então vamos supor, a partir daquele momento existe o título de governador, porque chegou uma pessoa que tinha essas virtudes e tinha esse caráter, e fazia o que um governador deveria fazer, e aquilo se institui, então ele passa a ser a referência para aquilo. Eu acredito que pode ter ocorrido isso com Melquisedeque, talvez, porque como a gente não sabe como ele foi eleito ou levantado como sacerdote, posso imaginar, né, gente? Aí vocês, pelo amor de Deus, vocês não vão sair falando que Melquisedeque, o que eu tô falando tá na Bíblia, tá, gente? Ou, gente, isso daqui é verdade porque a Andressa falou. A Andressa só tá imaginando, pelo amor de Deus. A partir daqui é a Andressa imaginando, como pode ter sido. Não tô falando que é. Mas estou usando a minha liberdade de falta de informações aqui para poder imaginar como pode ter ocorrido. E aí eu penso que essa é uma possibilidade de que, como não se havia o título, chega aquela pessoa com todas as virtudes e características, e aí vai falar. Peraí, que eu quero ver os comentários antes de eu continuar, né? Peraí. Newton, na caverna de. Esse nome aí foi encontrado escrito sobre ele. E aí você sabe, Newton, mais ou menos o que falavam esses escritos? Eu nunca ouvi falar. Não tenho informação. Se você souber de algum detalhe do que fala lá sobre ele, então a gente já sabe que ele foi um homem real. Não dá para considerar que foi uma teofania, né? E também tem os relatos históricos, então, sobre ele. Seria legal se tivesse mais alguma informação, né? Vindo da história. Segundo estudos teológicos, ao ser comparado a Melquisedeque, que na Bíblia aparece sem registro de nascimento ou morte, Jesus é apresentado como sacerdote eterno. Sim. Então, mas eu achei meio complexo, né, um pouco, algumas partes. Ele não apenas oferece sacrifício, ele é o sacrifício, sim. Deixa eu tirar essa luz aqui. Além disso, como Melquisedeque era rei de justiça, significado do seu nome, rei de paz, Salém, que também é o significado do nome, Jesus cumpre o papel de governante e mediador espiritual simultaneamente.
Exatamente. Então, eu acredito que é mais ou menos isso. Uma pessoa que tinha as virtudes que apontava para Jesus, né? Ele apresenta Melquisedeque como uma figura quase celestial, ligada ao juízo final e à libertação dos justos. Nossa, legal isso daí, Newton. Você quer falar alguma coisa pra gente? Eu nunca li, mas eu depois, se você tiver é, algo tipo de PDF ou site para eu poder ler, eu vou querer estudar um pouquinho mais. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Liguem os microfones. Porque aí senão vai ficar só eu falando aqui, aí vocês mandam por escrito, aí eu leio, aí é eu falando de novo, pela voz de vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, tem a parte dos dízimos também, que é interessante. Acredito que os dízimos também tem muitas questões aí, quero ouvir vocês agora, eu já falei bastante. Já imaginei bastante também, acho que é bom parar um pouco. Quem vai falar alguma coisa? Quem tem algum comentário ou alguma dúvida para fazer aí pra gente? O ano passado não, ano retrasado, quando eu estava fazendo o curso de teologia com o pastor Osni, a gente tinha que fazer alguma coisa para o seminário. E aí tinha muitos assuntos, né? E eu ia fazer sobre o gnosticismo, só que é muita coisa, né? Então eu acabei não fazendo, fiz outra coisa lá. E lá no gnosticismo falava que Melquisedeque, dentro dos estudos, né, ele era um ser de luz, né? Para os gnósticos, eles acreditam que Melquisedeque era um ser de luz, mas foi o máximo, assim, do que eu fui atrás para encontrar, entendeu? Do que eu lembro. Gente, quantos mistérios atrás desse homem, né? O Tem site, muito. é. Tiago, você tem algum estudo que você já fez sobre o Melquisedeque que você quer contar pra gente? Sabe, se você estiver aí ouvindo a gente, também, que eu sei que vocês dois gostam de estudar bastante, pode falar, Tiago. Paz de Cristo a todos. Paz. Amém. Vendo aí o comentário do Milton da B, que fala a respeito de Melquisedeque, só queria pontuar algumas coisinhas, só para nos ajudar. Ele é apresentado como, que nós usamos na teologia, como tipo e antítipo, ou seja, né, ele é uma figura que aponta para algo, né, no caso, Cristo. Né, e o interessante é que, como vocês leram aí no capítulo 7 de Hebreus, aqui fala um pouquinho do que ele parece, né? Como o Milton colocou e a B, a questão de parecer um ser celestial. O próprio texto, no 7, versículo 3, diz assim: ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Olha que interessante. A gente às vezes lê rápido e acaba não se atentando aos detalhes, né? Ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Aqui já está revelando que ele seria um tipo de Cristo que apontaria para Cristo. E eu entendo também que a ocultação da vida de Melquisedeque principalmente para afirmar o ministério de Jesus como sacerdote perpétuo. Por quê? Porque a informação que se tem de quando os sacerdotes foram instituídos em Israel é que morria o sacerdote, poderia mudar-se a lei, e o sacerdote era substituído. No caso de Cristo, Melquisedeque ele não tinha nem começo nem fim, vamos pensar assim. Ele não morria. Então, o sacerdócio de Cristo, pela ordem de Melquisedeque, também seria perpétuo, porque ele não iria morrer. Sim. Então, seria para sempre. No caso de Arão, conforme o sacerdote ia morrendo, iam substituindo, levantava-se outro. Agora, no caso de Cristo, como já tinha uma figura pela ordem de quem ele seria levantado, né, uma figura que não morre, Cristo também não iria morrer. Né, uma figura que não iria passar, Cristo também não iria passar. O sacerdócio dele seria perpétuo, seria para sempre. Das outras coisas eu falo depois, vou deixar o pessoal falar. Ah, pode continuar se você quiser. Alguém quer falar mais alguma coisa agora? Ô, Andressa, isso que o meu aluno falou aí, bem apontado, mas tem uma coisa bem interessante. Meus alunos são complicadíssimos, só escolho os melhores. Aí o que acontece?
no Hebreus aqui, no 5, no 11, ele fala justamente disso, né? Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir. Ou seja, Deus não dá para a gente, Todas as respostas, né? ou não, e nem, até porque pela nossa própria ignorância mesmo, né? De aceitar um sacerdote dessa magnitude. E até mesmo que a gente pode até também, muitos interpretarem de outras formas, né? Irmão de Jesus, igual a Jesus, né? É, Então, são coisas que realmente, né, ficam então, guardadas, deixa ocultas, eu porque o entrar, nosso entendimento não vai, né? daria margem também para especulações, de fato. Mais alguém quer falar? O Andrés, Oi, pode falar. é a questão que o pastor Tiago falou aí. Não refere se ele é igual ou não Jesus. Ele é um tipo de Jesus. Ele é uma Sim, representação tipológica de Jesus. Melquisedeque, ele é diferente dos sacerdotes levíticos que morriam, por exemplo. O sacerdócio de Jesus, para representar que o sacerdócio de Jesus é eterno. É uma tipologia, igual você falou da teofania, que a teofania é a manifestação de Deus. Por exemplo, lá na sarça, quando Deus se manifestou. E Melquisedeque não, ele é um tipo de Jesus. Ele representa, é, ele é um sacerdote, quando fala sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, significa que Jesus é um sumo sacerdote eterno e supremo. Ele é superior ao sacerdote levítico de Arão, por exemplo, que está sim, lá em Hebreus também, baseado em um decreto divino e não em uma linhagem familiar. É isso que está dizendo, porque, como o pastor disse, ele aparece sem linhagem lá. Quer sim, dizer, tipifica a Jesus. sim, Ele aparece como ele representa um sacerdócio eterno que veio. Então ele sempre tudo ali em Salmos, em Hebreus, em todos ele é um tipo de sim. Jesus. É, Não quer dizer que ele é anjo, que ele tem poder, que ele é não, ele é uma tipificação de Jesus. É sim. isso que Melquisedeque representa. Porque até E aqui no título do Salmo 110, eu gostei porque fala assim, ó, o reino, o sacerdócio e a vitória do Messias. isso. E aí vai citar Melquisedeque lá, né? Também. Uhum. Porque Melquisedeque era tanto o rei de Salém, que era a cidade de justiça e paz, quanto o sacerdote, que tipifica o papel de Jesus como rei dos reis e sumo sacerdote. Sim, Tem que estudar tipos e antitipos, como o pastor falou. Ele tanto era rei, como Jesus, rei de Salém, Jerusalém, a futura Jerusalém, cidade sim, da paz, como ele tipifica o sacerdócio de Jesus também, eterno. sim. É essa é Essas complicado, mas é isso aí. Se a coisas, gente levar pelo estudo dos tipos, que tem vários representando Jesus, é isso aí. sim. Muito bom, gente. Agora a gente sabe quem é Melquisedeque e as suas representações. Eu acho que de tudo que a gente está vendo aqui desde o início, Melquisedeque ele é o primeiro que vem também com essa tipificação forte, né? Porque a gente tinha visto lá, por exemplo, de pessoas que falaram da segunda vinda do Senhor, que faziam essa alusão, essa assimilação ali a Cristo, mas Melquisedeque ele vem é, mostrando mesmo. Ah, confesso que achei confusa essa parte. Realmente, peraí que eu vou voltar aqui de início. Tem umas perguntas aqui. Ah, Arthur, muito bom. A minha tradução, ela fala que Ló, ela era irmão de Abraão, mas ele era de fato sobrinho. Ele era filho do irmão de Abraão, de Arã. Só que Arã morre, e aí quando o pai de Abraão pega ele para cuidar, eles são meio que depois criados como irmãos. E aí, em alguns momentos, vai falar, por isso que vai chamar ele meio que de irmão, porque eles têm meio que essa criação de irmão. Porque depois ele foi criado pelo pai de Abraão também, quando o pai dele morre. Mas ele é sobrinho. Na terminologia certinha ali da genealogia, ele é sobrinho. Mas em algumas traduções vai trazer essa expressão de irmão depois que o pai dele morre e depois que Terá morre também. Acho que deu para ficar claro, né? Se ficar alguma dúvida, você fala de novo aí. Somos sacerdote superior perfeito sacrifício, exatamente.
Sem linhagem, sem rei. Arthur, vou te mandar bênçãos, faz assim. Show. Perfeito. Que ótimo que você entendeu. Eu confesso que achei confusa essa parte. Letícia, eu também tenho um pouquinho de dificuldade para ter essa compreensão. Mas é que nem a gente estava falando aqui. Eu acho que eu vou tentar explicar de alguma forma, qualquer coisa, o Thiago e o Salles me ajudam aí se eu falar alguma coisa errada. Mas vamos supor, na Bíblia a gente vai ter, por exemplo, a gente tem os profetas que recebem a palavra de Deus e que vão falar sobre Jesus, que vão receber por revelação divina algo sobre Jesus e vai falar sobre ele. Aí a gente também tem as pessoas que aparecem pontualmente na Bíblia, que são expressões de teofania. O que seria teofania? Quando o próprio Deus se manifesta na Terra de alguma forma. Então, quando os anjos, a gente vai estudar mais para frente com uma situação em que anjos aparecem para Abraão, então provavelmente acontece ali o anjo do Senhor. É geralmente o próprio Deus que está ali personificado na frente da pessoa. Então, ele vem numa forma humana para poder aparecer e falar diretamente, às vezes, com uma pessoa. Ou quando vai lá no caso, se não me engano, de Gideão, que o Gideão faz o sacrifício, né, lá de oferecer o alimento, e aí esse alimento ele é consumido e aí ele percebe que ele não estava falando com um homem natural. Então tem a teofania, que é quando o Senhor se manifesta de forma pontual em uma situação. E aí, essa da questão da tipografia que eles estão falando, é quando é como se fosse o próprio Cristo representado através de uma outra pessoa, já expressando o que seria a sua ação aqui na Terra quando ele viesse e cumprisse o que tinha que cumprir. Acho que é mais ou menos isso, né? Dá para explicar a diferença de um para o outro. É isso aí, a tipologia bíblica, ela representa, através de objetos do Antigo Testamento, pessoas, sombras, amostras. Porque se você for ver, ó, por exemplo, Adão ele é uma tipologia de Cristo na figura do homem. Sim. Melquisedeque na figura sacerdotal. José, por exemplo, ele é na figura, quando você falou de José aí, né? Sim. José representa pelos irmãos, mas tomou salvador deles, como salvador dos irmãos, dá para ver como isso. Moisés, libertador. Aí tem Boaz também, né, que é como remidor, né? E isso, tem várias tipologias. Então, é sacerdotal, Melquisedeque, porque Melquisedeque fez o papel sacerdotal lá, sem genealogia, era rei de Salém, recebeu o dízimo de Abraão. Então, ele representa, ele faz tipologia a figura de Cristo, como Adão faz a figura humana. E eu acho que até aparece intencionalmente Melquisedeque aqui já no início, porque eu acho que já não ocorreu o risco de Jesus depois ser comparado com os sacerdotes que vêm depois de Arão, né? Que seriam homens, nem falam lá, são homens que são falhos, que morrem e que não se perpetuam. E aí eles vão usar a referência a Melquisedeque, para vocês verem, né, gente? Deus pensa em todos os detalhes. Mas acho que ficou um pouquinho mais claro, né, Lê, para entender assim. Ele faz uma tipologia que é tipo uma representação do que Cristo seria naquela área. E é por isso que não se tem muitas informações dele, que é justamente que é quase um ser enigmático. Não se tem muitas informações para não fazer também uma comparação completa. Porque que nem a B também falou que se tivesse mais informações, dá abertura para as pessoas conjecturar muitas coisas errôneas. Que nem no gnosticismo que ela comentou, que eles usavam também de uma forma meio equivocada, né? Mas estou gostando, gente. Sobre agora a parte do... Acho que de Melquisedeque foi, né? Depois eu também vou pesquisar mais depois. Mais alguém quer falar alguma coisa de Melquisedeque? Senão eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o dízimo. Que já aparece aqui, aí tem toda aquela questão sobre o dízimo, que aí eu apontei que eu entendo o dízimo como uma atitude de honra, de honrar a pessoa, e também de mostrar que o dinheiro serve a você e não você é servo do dinheiro. O dinheiro ele não tem controle sobre você, que quando Abraão
ele vai falar assim que ele não quer que ninguém tome como título de ser o provedor daquilo que Deus provê para ele faz questão de não receber nada de ninguém. E aí fiquei pensando, né? Porque, por exemplo, a gente, que nem a gente comentou na semana passada, retrasada, quando a gente estava falando de Ló, quando alguém chega com uma proposta boa para a gente, para abençoar a gente não nega, a gente nem porque a gente, o que a gente tinha comentado para quem não estava aqui na semana passada por cima? A gente estava falando de Ló, né? E aí, em algum momento, a gente fala assim, porque quando Deus pede para a gente dar alguma coisa para alguém, para a gente ser o abençoador, a gente quer orar, quer confirmar para ver se é Deus mesmo que está mandando. Mas se alguém chegar e falar assim, ó, oh, Deus mandou te dar um carro, a gente não ora para saber se foi Deus mesmo que mandou a pessoa dar o carro para a gente. A gente só recebe, porque na hora de receber, a gente é bem facinho, né? De pegar e falar assim, não, com certeza é de Deus, porque se está vindo para o meu próprio benefício, com certeza Deus mandou. E aí, quando a gente lê agora essa fala de Abrão, que ele nega receber alguma coisa do rei de Sodoma, né? Sodoma ou de Gomorra? Sodoma. Do rei de Sodoma, quando ele nega receber as fazendas do rei de Sodoma, gente, era uma coisa que abençoaria ele muito. E aí, se fosse a gente no lugar dele, a gente fala assim, não, com certeza, me dá aqui, pode deixar que eu fico com as fazendas, que leva as almas, e tá tudo certo, porque isso vai me abençoar. Provavelmente a gente teria essa atitude, né? E aí, quando Abraão fala assim, não, eu não quero que você me dê nada, porque eu sei que o que eu preciso vai vir do Senhor, e eu não quero que nada roube a honra do Senhor de me abençoar, de ser Ele o provedor da minha vida. Será que a gente conseguiria fazer isso? Eu acho que não, acho que a gente não conseguiria, não. Deixar de ser abençoado. Alguém chegar e falar assim, ah, eu tô aqui te dando um carro. Você nem sabe, às vezes, a procedência daquele carro, aí você fala assim, não, não quero esse carro, não, porque eu não sei se vem de Deus mesmo, deixa que Deus me dá, para Deus me abençoar, e eu não quero que depois ninguém fique falando que foi você que me deu o carro, eu quero que as pessoas saibam que foi Deus que me deu. E a gente é muito fácil, né, para receber as coisas, né, e falar assim, ah, tudo que recebe vem de Deus, mas nem tudo. Aqui, ó, peraí, que a Elisângela mandou. Concluindo sobre não termos mais informações sobre todos os assuntos. Na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz, João 3:11, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creieis se vos falar das celestiais? Pois é. Se a gente tem as informações que temos, não cremos, imagina se a gente tivesse informações das coisas que a gente nem tem capacidade de imaginar. Eu fico pensando, gente, porque são tantas coisas assim que são ocultas aos nossos olhos, que a gente não tem conhecimento, e às vezes nem às vezes uma coisa tão sobrenatural assim, mas que o Senhor de propósito nos oculta para que a gente não saiba mesmo, que quando a gente chegar no céu vão ser tantas coisas a serem reveladas, que por isso que fala que eu acho que a gente vai ficar sendo surpreendido o tempo todo, gente, e na infinitude de Deus, a gente vai se surpreender o tempo todo. Porque se coisas naturais ele já não conta tudo pra gente, porque a gente não suportaria, e com todas as informações que temos, porque pensa, é mais fácil uma pessoa hoje acreditar que Deus existe do que desacreditar, porque o tanto de informação que a gente já tem, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? O que vocês estão achando? Esse misterioso meu que os dízimos. Pode falar, Thiago. Eu queria só voltar um pouquinho na parte onde Abraão ele parte para salvar o seu sobrinho, fazendo a ligação com essa recompensa que Abraão iria receber e ele não aceitou. Porque eu creio que, para mim, a interpretação que eu faço é questão de honra. Porque imagina o seguinte: 4 reis lutaram contra 5 reinos e venceram. Aí você imagina, quando Abraão soube que o seu sobrinho foi capturado, ele juntou 318 homens. Imagina assim, é meio que loucura, né? Você vai lutar contra 4 reinos
com 318 homens. Aí eu fico imaginando o que um pai faria para salvar um filho, o que uma mãe faria para salvar um filho. Parece loucura, mas a mãe ou o pai entraria na frente de um carro, entraria na frente de um assassino, pularia num rio sem saber nadar, sabe? Essas coisas, quando você estava lendo e falando, me veio ao coração o que até onde por amor os pais iriam pelos seus filhos. No caso ali, Abraão era meio que o pai de Ló, né? Depois que o seu irmão morre, e Abraão, nós já falamos sobre isso, a questão de padrinho e madrinha, Abraão fica responsável pelo seu sobrinho. E aí o que acontece? Ele juntou lá os homens valentes e foi. Então, eu imagino o seguinte, olha, por amor, Abraão foi resgatar o seu sobrinho, né? Por amor, Cristo se doou por nós. Então, a questão de Abraão não receber ali a recompensa, que era uma questão de honra. Assim como eu lembro de Eliseu, quando ele falou para Naamã o que ele deveria fazer, Eliseu nem recebeu Naamã. Ele só disse para ele o que ele tinha que fazer. E Naamã, depois que foi curado da lepra, que mergulhou 7 vezes lá e foi curado da lepra, ele tentou dar um agrado para Eliseu, e aí Eliseu não aceitou. E aí, eu vou entrar numa questão polêmica aí, não queria, mas eu vou ter que falar. Nós vemos que nós recebemos um privilégio que não foi dado aos anjos, que é de anunciar o evangelho do nosso Senhor. Existem pessoas que cobram altos cachê para pregar, para falar de Cristo, ou às vezes nem de Cristo. Então eu fiquei imaginando, peraí, a nossa recompensa nós já recebemos. Nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais por Cristo, porque nós somos eleitos em Cristo. É o que diz lá em Efésios ou Colossenses, esqueci. Então, o que está acontecendo, né? Eu imagino que tanto Abraão quanto Eliseu, o que eles faziam era por amor. Então, assim, por amor não tem recompensa. Que dinheiro vale a vida do seu filho? Que dinheiro vale a vida de quem você ama? Não tem dinheiro que pague. Então, o que seria uma recompensa? Ouro, prata, bronze, diamante? O que seria? Nós preferimos 1000 vezes a vida do nosso filho, né, de quem nós amamos. Então, acredito que ele não recebeu por questão de honra. É a minha interpretação. Espero ter ajudado. Não, ótimo, porque eu também acredito nisso também. E fora que ele foi, que nem você falou, ele foi por amor. Eu vi hoje um negócio aqui, eu quero até ver se eu mostro para vocês. Uma moça compartilhou assim, ó. E aí o que você estava falando me lembrou disso que ela falou. Dizem para não atravessar os oceanos por quem não atravessaria uma poça por você. Eu diria o contrário. Atravesse. Não apague a luz que brilha através de você. Ame generosamente. Não entregue na medida em que você espera receber das pessoas, mas que você receba diariamente, mais que você recebe diariamente de Deus. É um privilégio ter um coração capaz de amar intensamente, permitir que as pessoas conheçam a beleza do que você carrega. No fim, a vida não é o que você recebeu das pessoas, mas o que você as entregou. E aí eu fiquei muito reflexiva, porque é justamente isso, quando você citou isso do ele ter se movido por amor, a gente está num tempo em que a gente não consegue, talvez, ler a Bíblia e falar assim, nossa, mas como que ele negou isso daqui? Gente, é porque ele fez por amor. Um amor genuíno, um amor sincero, um amor que queria salvar uma pessoa que ele ama, independente se ele até alguma coisa... É como se ele dissesse, gente, eu não fui ali para ganhar esses bens, eu não fui para pegar isso daí. Eu fui para salvar uma pessoa que eu amo. Independente se fez a escolha errada, independente das decisões que toma, independente de quem é. Ele literalmente quase que cumpriu isso daqui que a moça falou. Tipo, ele atravessou um oceano, não sabendo se talvez logo depois atravessaria uma poça por ele, mas ele queria entregar generosamente aquilo que ele recebe de Deus, que é esse amor incondicional, de se jogar na frente, que você falou, de fazer intencionalmente, de forma tão intensa, que dá a intenção de intuito, né, mas também dá a intenção de impulso mesmo, de ir lá e agir e falar, gente, não medir consequências. Ele poderia morrer no meio do caminho, poderia acontecer muitas coisas que a gente falou.
o número era muito pequeno de pessoas que foram com ele para ele ter essa vitória, e a gente viu que foi o Senhor que ajudou ele. E a gente já não tem mais isso, de agir por amor, de fato, de uma forma generosa e genuína, porque a gente quer, assim, não, eu só vou fazer isso aqui se essa pessoa me fazer isso daqui em troca. Ou não, essa pessoa não mover isso daqui por mim, então para que eu vou fazer isso? E a gente é muito movido de uma forma interesseira e não genuína. E eu acredito que esse não é um coração que o Senhor gostaria que a gente tivesse. Esse comentário que você fez, nossa, foi muito bom, de verdade, porque a gente precisa se mover dessa forma, né? Por amor. Eu acho que é isso. Quando fala do amor ágape, que é o amor de Deus, é uma das traduções do ágape, que é o amor incondicional. E aí, quando às vezes a gente fala assim, incondicional, a gente acha, nossa, é aquele amor que a gente não consegue ter, porque é um amor muito soberano. É, de fato, também. Mas a palavra incondicional significa sem condições, aquele que ama sem condições pré-estabelecidas. Então, ele não tem condição nenhuma pré-estabelecida para amar. Ele não quer saber se vai amar de volta, se vai odiar, se é ruim, se é bom, não, ele ama, independente de quem você é, incondicionalmente. E a gente precisa, às vezes, também ter esse amor um pouco incondicional, né? Que nos leva a agir por impulso de se jogar na frente, que nem você falou, de uma bala, de entrar numa guerra, para salvar alguém. Acredito que esse é um coração parecido com o do Senhor que a gente tem que buscar. E acho que talvez fica até a proposta para a gente aí, nos próximos dias, nas próximas semanas, de tentar fazer as coisas pelas pessoas sem interesse, sem medir. Ai, mas essa pessoa faria isso por mim? Gente, não interessa se faria ou não por você, faça. Porque você carrega essa virtude de fazer, você carrega esse coração. Porque você recebe de Deus, se a gente recebe de Deus, a gente entrega aquilo que tem. E eu acredito que a gente entregaria uma coisa boa e não uma coisa ruim, né? Vamos ver aqui os comentários. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu vou ler aqui os comentários do chat. Eu já me sinto muito honrada porque o próprio Jesus nos chamou de bem-aventurados, porque não o vimos e ainda assim cremos nele. Ou seja, somos mais felizes do que muitos que conviveram com o Cristo encarnado. Então, Deus não precisa trazer todas as revelações, nós cremos e ponto, exatamente. A riqueza não era o objetivo, mas a vida de Ló. Exatamente. E às vezes a gente tem, né, dinheiro envolvido nas coisas e a gente se move mais pelo benefício que a gente vai ter do que pela vida da pessoa em si, né? De graça recebeste, de graça deveis dar. Exatamente, gente. Salvação foi de graça. A gente não cobra para dar salvação para ninguém, viu? Salvação é de graça. Pode falar, Elisângela. O microfone está desligado. Era um pouquinho. Porque eu tenho que sempre desconectar do fone para conseguir Sim. falar. Eu tenho que colocar no Viva Voz. Não está falando, a gente está falando sobre ações que nos levam a fazer alguma coisa, seja ela de coisa boa, uma ação altruísta, né? Estava até comentando com o Thiago que então, há 2 semanas eu enfiei entre uma moça totalmente desconhecida e um cara que estava assediando ela. E muitas vezes a gente age tanto pelo impulso que a gente não consegue. Eu sou essa pessoa, né? Eu não consigo pensar. Não era para fazer um escândalo, não era nada para isso. E quando a gente pensa no sacrifício de Cristo, quando a gente pensa o porquê que nós o servimos, e a gente esquece, a gente quer viver sempre com uma questão de recompensa. Essa semana eu mandei um vídeo para o Thiago de uma mulher fazendo uma propaganda dos negócios proféticos. Eu fiz. Meu Deus do céu, mas eu fiz questão de entrar, inclusive, na loja para saber qual era o preço do colarzinho profético. 2.000 e poucos reais, né? Obrigada, é esse mesmo. É sobre isso, sabe? É só um colarzinho profético. É só um colarzinho profético, é uma mezuzá profética, é não sei o que profético. É a única Bíblia com não sei quantos atos proféticos. Obrigada. Eu fico, e essas coisas me fazem até babar de raiva. Gente, porque... aí também uma Arca da Aliança, pequenininha. Sim. O nome escrito com a letra dela, tá bom? Com a letra dela, que é muito importante. Com a letra dela, porque a letra dela é importante, ela vai fazer uma oração, vai colocar na Arca da Aliança e você recebe no seu kit. E vai ter umas pedras de rubi. Gente, pelo amor de Deus. E é sobre isso.
O evangelho, ele não tem a ver com a Bíblia inteira. Nós vamos pegar de Gênesis até Apocalipse, o desprendimento das coisas terrenas. Isso, o que não significa que nós, com o suor do nosso trabalho, como também foi ordenado, nós não vamos poder ter. Deus em nenhum momento diz que não podemos ter uma vida confortável, alcançar objetivos saudáveis, ter alguma coisa. Em nenhum momento Deus nos privou de nada. O problema é até onde nós vamos depositar a nossa confiança. Ou a nossa confiança está em Deus, ou ela não está. É aquilo que eu falei ali no comentário anterior ali. Ou eu creio, porque eu não preciso que Deus me revele mais nada, eu não preciso mais de um amuleto, porque o próprio Cristo se fez sacrifício. O próprio Cristo se entregou por mim. O próprio Cristo é o meu amuleto. Pronto. Nosso amuleto é vivo, ele não precisa ser visto. Nosso amuleto não precisa ser pendurado, ele só precisa conviver dentro de nós. O próprio Deus, gente, olha, tem privilégio maior do que esse, onde homens no Antigo Testamento, eles tinham a presença de Deus esporadicamente. Cara, nós temos a presença de Deus todo santo dia dentro de nós. Ele habita em nós. Tem coisa melhor do que isso? Pois é. Tem riqueza maior do que essa? Exatamente. Então, isso deveria ser o suficiente para a gente pensar. E não a gente ficar pensando, eu preciso... As pessoas hoje estão usando, né? Eu estava vendo um outro pastor pregando outro dia falando, se o Brasil está crescendo o número de evangélicos, então nós somos o país com maior número de evangélicos miserável, e não estou falando de dinheiro. Porque para o país estar na situação que está, para as pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem servir a Deus, aí quando a gente vai olhar de fato o que está acontecendo na maioria das igrejas, muitas igrejas que eram sérias, estão se perdendo também e deixando o mamão entrar e ser o Deus delas, e ainda usa a própria Bíblia para querer justificar a sua arrogância, a sua prepotência, a sua ambição degenerada. E onde é que é onde a gente vê. Então, são poucos. A Bíblia diz, né? A seara é grande, são poucos os ceifeiros. É muitos chamados, poucos escolhidos, porque o próprio Cristo falou, né? Que se não é contra nós, é por nós. Quer falar do meu reino? Pode falar. Mas daí entrar nele é outra coisa. A gente está lendo, na teologia, a gente está lendo aquele livro sobre o Espírito Santo, é a mesma coisa. A gente não pode dizer que uma obra não é de Deus, ou que um ato não seja do Espírito Santo, tal, mas uma coisa é a ação do próprio Espírito Santo, a ação do próprio Espírito Santo em prol do reino, e outra coisa eu uso quem eu quero. Mas a salvação, ela está ao alcance de todos. Mas aí é privilégio de quem aceita ela na vida. Falei demais, perdão. Imagina. Depois, ótimo, a questão é esse, falem muito mesmo. Tem um trecho desse livro, do Jonathan Edwards, que ele fala assim, que também, se você quer provar que uma obra vem do Espírito Santo, que a pessoa está sendo genuína com o Senhor, vem de um caráter do Senhor mesmo, uma ação, é você olhar com a Bíblia, gente. Você vai pegar a Bíblia aqui e vai falar assim, que nem, por exemplo, esse caso que a gente deu de exemplo dessa mulher. Na onde na Bíblia fala que você precisa de uma mezuzá com 7 pedrinhas de esmeralda entalhada para você ter sorte? Tem na Bíblia? Não tem. Na onde que fala que você tem que ter o seu nome escrito na Arca da Aliança com a letra de uma pessoa que não tem na Bíblia? A Bíblia não fala isso. Mas tem que ter um colarzinho do não sei o que, não sei o que. A Bíblia fala isso? Não. Então, é salva provém do Espírito de Deus? Não. Pronto. Não provém, porque não corresponde com a Bíblia. E, Andrés, pode falar. E tudo isso aí, todas essas falas aí, desde que o pastor Tiago falou de amor, a fala da Elisângela, aí tudo responde à pergunta que você estava fazendo sobre o dízimo. Porque Abraão, ele reconheceu que todos os seus recursos e a vitória pertenciam ao Deus Altíssimo. Quando ele devolveu o dízimo lá, ao Deus Altíssimo, que era possuidor do céu e da terra. Ele não precisava de dinheiro, de despojo de guerra, ele não precisava de nada que não era dele, simplesmente ele foi lá e entregou, porque ele reconhecia que tudo que ele precisava era de Deus. Ele entregou pela sua fidelidade. Então, pegando o gancho de comprar várias coisas aí, uma coisa que eu sempre não gosto, e a gente é ensinado a isso, por exemplo, o pastor Eurípides, quando ele sabe que alguma igreja convidou a gente para
para pregar, ele chama e fala assim: se eu ficar sabendo que você cobrou alguma coisa ou pegou alguma oferta lá, nós vamos conversar. Se derem oferta por educação, pega e joga dentro do gado seu filácio de novo. Que você não vai cobrar para levar aquilo que você recebeu de graça. Então, o dízimo, que se torna algo de gratidão para nós, está virando quase que um carnê dentro das igrejas hoje em dia. Uns vendem mezuzá, outros vendem colar e outros vendem cargos ministeriais para aqueles que são maiores dizimistas, para aqueles que devolvem. A fidelidade ficou para trás. O que está valendo, nós estamos fazendo barganha e negociando aquilo que é de Deus. Pegamos algo que é sagrado, porque é sagrado, e estamos transformando em negócio dentro da igreja. Tem uma igreja lá no Jaraguá agora, que eles estão pegando terra do monte lá no Jaraguá, o apóstolo cospe na terra e você passa na enfermidade. Tá entendendo? A que ponto chegou? E pior, para ficar pior um pouquinho, essa terra você não pega de graça, você compra. Olha onde nós chegamos. Olha as barganhas que nós chegamos. Olha o sincretismo que nós estamos trazendo da igreja, para dentro da igreja. Se Lutero foi prepulsor de uma reforma por causa de indulgências e de 91, hoje nós temos 110 teses aí só para combater o que estão vendendo dentro da igreja. Exatamente. Entendeu? De 95, hoje você tem 1000, só para falar o que foi falado aqui, para combater dentro da igreja. Exatamente. Então, precisamos voltar à raiz do evangelho, precisamos voltar ao amor verdadeiro, precisamos voltar a pregar a palavra. A palavra. E aí, com o que você falou também, e as falas aí, quando eu gosto muito que aparece o dízimo dessa forma aqui nesse início, antes da lei, antes de Jesus, antes dos profetas, por quê? Eu entendo ele como esse princípio de honra, de mostrar que o nosso coração está desprendido disso, que é como se fosse quase que acima da lei. Sabe aquela regra moral que a gente tem? Como se fosse uma regra moral. Gente, vamos estar desprendido do que não traz benefício tanto assim para a gente. O dinheiro é importante, sim. A gente vive num país capitalista que se você não tiver dinheiro, você quase não sobrevive, sim. Mas o dinheiro não está acima de todas as coisas. E um conselho que eu dou de autoanálise individual para cada um. Se você tem dificuldade com dízimo, eu acho que eu faria uma autoanálise de que posição o dinheiro ocupa na sua vida. Eu, por exemplo, eu nunca tive problema de dar dízimo ou ofertar na igreja. Nunca foi uma questão para mim. Mas teve uma época e eu tinha certeza que eu não me relacionava bem com o dinheiro. Que eu estava mais sendo serva e cativa aos recursos financeiros para poder fazer as coisas do que o dinheiro sendo meu servo, porque a gente não serve ao dinheiro, o dinheiro que serve a gente. E às vezes a gente tem esse princípio de ficar cativo de ser servo do dinheiro, porque se não tem dinheiro não faz, se não tem... Enfim, e aí teve uma situação que uma vez aconteceu comigo envolvendo dinheiro, eu falei assim, Senhor, eu tô certa, eu tô correta, eu tenho todos os meus direitos de correr atrás, mas eu entendo também que eu não me relaciono muito bem com o dinheiro. Então, eu quero que essa oportunidade aqui, em que eu fui prejudicado, utilizado, o Senhor use para me ensinar a me relacionar melhor com o dinheiro, porque eu não quero ser servo do dinheiro. Que o dinheiro me sirva como papel na vida dele, mas que eu não seja cativa ao dinheiro. E pedi para o Senhor, intencionalmente, orei muito por isso. E eu vivi muitas experiências muito boas, sabe? Eu vou contar uma experiência muito aleatória aqui para vocês, por um exemplo, mas para vocês terem uma noção. No final do ano passado, né? Final de ano, aquela correria, aqueles gastos todos, e a gente sabe que acaba gastando dinheiro, e eu não podia depender de pessoas. Eu falei assim, eu vou ter que gastar o dinheiro, porque, enfim, gente, eu preciso, né? É um dinheiro que eu não queria gastar, mas eu precisar. Mas eu peguei e fiz uma oração para o Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu trabalho o ano todo, sabe? Então, é um momento de lazer, de descanso ali que a gente vai ter agora, final de ano, Natal, Ano Novo. Eu vou gastar e eu não vou me preocupar com o quanto dinheiro está saindo do meu bolso, o quanto eu vou perder, o quanto vai me fazer falta. Eu não vou ter essa preocupação. Eu vou fazer o que precisa ser feito, vou gastar o que precisa ser gasto, e amém, depois eu me viro. E fiz isso. Final do ano gastei, precisei gastar com transporte, acabou ficando caro, porque final de ano tudo fica muito caro, eu ia para longe. Enfim, eu acabei gastando. Quando foi lá em janeiro, eu falei assim, bom, deixa eu ver, fazer minhas contas aqui para pagar as coisas
e ver quanto que essa brincadeira saiu no final do ano, que eu só fui pagando o que tinha que pagar e não olhei. Quando eu fui fazer as contas, gente, diante de Deus, parecia que não tinha saído dinheiro da minha conta. Parecia que eu quase não tinha gasto nada. E as contas não fechavam, porque eu sabia que tinha gasto mais. Mas as contas não fechavam. E aí, quando eu vivi aquilo ali, eu falei assim, gente, como que é bom a gente ter a experiência de viver desprendido do dinheiro. Quando a gente não é servo do dinheiro e a gente sabe que o dinheiro serve a gente, é óbvio, gente, que eu não estou dando aqui testemunho para vocês serem irresponsáveis. Não é esse o caso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí vocês saem gastando aí, não, mas Andrés falou que podia gastar tudo. Sai gastando tudo que o dinheiro não desaparece. Não é isso. Mas é uma experiência que eu estou compartilhando com vocês, que quando a gente tem, e tudo isso que a gente está falando aqui, e é o que eu sempre tenho falado ultimamente para as pessoas, que não é uma questão assim, que é uma regra de tipo assim, faça assim e você será retribuído assim. É sobre uma questão que está lá em Hebreus 4:12, que vai falar sobre a palavra, ela será apta para chegar em lugares onde a gente não chega, onde a gente não alcança, porque o Senhor, ele discerne a intenção com que a gente faz as coisas. Então, lá no fundo, no fundo, no fundo, ainda que eu tenha uma atitude que parece virtuosa, o Senhor sabe qual é a intenção com que eu faço aquilo. E aí ele honra a intenção do nosso coração, e não a atitude em si, porque às vezes olhando e fala assim, nossa, essa pessoa é tão generosa, né, doa tanto com as pessoas, faz tanta obra de Deus, mas a intenção do coração dela não é ajudar as pessoas, mas é se aparecer mostrando para os outros que faz. Então a gente nunca pode julgar a pessoa pelo que ela aparenta ser, porque só o Senhor sabe qual que é a intenção do coração. E aí esse lugar de julgamento que a gente não pode entrar. Porque julgar pela aparência e quem conhece a intenção do coração da pessoa é o Senhor, né? Então, é muito complexo, são muitas camadas, mas é isso que eu acho que a gente está buscando aqui. Quando a gente busca ser parecido com o Senhor e ter, por exemplo, uma atitude dessa parecida com a de Abrão, que a gente comentou agora, né? Que foi muito virtuosa, é que a gente vê que a intenção do coração dele era boa. Ele tem um coração bom e tem um caráter reto. É isso que a gente tem que buscar, que as nossas intenções elas sejam puras, que as nossas intenções elas sejam bíblicas, que elas sejam guiadas por Deus. Porque aí o que a gente fizer a partir disso vai frutificar e vai, porque o Senhor é fiel à sua palavra, ele sabe que quando a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Se a gente planta com boas intenções, e biblicamente, né? Porque não adianta, Deus não chama a gente para ser bom, chama a gente para ser justo, santo, cumprindo os princípios. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês para a gente já caminhar para o final, já são 9h45. Pior que isso prejudica muito o evangelho. Eu conheço uma moça que crê em Deus, sempre posta coisas de gratidão, mas diz que não gosta de igreja porque pediram a casa da mãe dela. Complicado, né, gente? Muito complicado. Eu sou a pessoa que acredita que em algum momento pode ser que Deus peça para você dar o seu carro, dar a sua casa. Ele vai estar colocando seu coração e seu caráter à prova. Mas isso vai ser muito específico, muito único, muito particular. Agora, quando homens vêm pedindo essas coisas, eu já fico com os 2 pés atrás. Isso eu vivo todos os dias, quando vou pagar as minhas contas. Exatamente. Quando a gente vai pagar as nossas contas, esses dias também eu estava falando aqui, a gente estava conversando com o Diego, né? Se você às vezes for colocar na ponta do lápis, gente, as contas não fecham, e a gente vê que Deus abençoe e prospere, quanto vale ser fiel ao Senhor. Quantas pessoas aqui que estão aqui, por exemplo, acho que até a Letícia já contou esse testemunho, não sei se todos sabem do casamento dela, que ela contou, né, que não, se for fazer as contas, né, Lê, não fecha as contas, que a gente sabe que Deus abençoa, Ele faz por nós, então a gente pode viver desprendido e confiando no Senhor, porque Ele faz. Aí, ó, o casamento, a compra da casa dela. Gente, o Senhor faz milagres. A gente não precisa fazer as coisas buscando benefício próprio, porque quando tem aquela passagem lá em Mateus 6:33, se não me engano, né, fala, buscar primeiro as coisas dos céus e as outras coisas. Tudo bem que ele fala que as coisas que estão citadas lá naquele texto vai ser acrescentado, que é o vestir, o comer, que a gente não precisa se preocupar com isso, é isso, gente. Busca ter um coração íntegro, busca ser uma pessoa parecida com Deus, que o que você precisar vai ser acrescentado. Você não precisa viver correndo atrás do que é essencial humanamente para sobreviver ali
nessa vida do nosso corpo, que o nosso corpo precisa, que se a gente se alimentar daquilo de ter um coração reto e puro, as outras coisas vão vir. Eu acho que Abraão era essa pessoa, sabe? Ele sabia que o que ele fosse precisar viria do Senhor e ele se preocupava em ter um coração íntegro e honrar a Deus. Amém? Alguém mais quer fazer algum comentário? Senão a gente já vai para o final, porque já vai dar quase 10 horas da noite. Alguém quer fazer mais um comentário? Última chance. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. A gente já pode partir para o encerramento. Vamos fazer uma foto? Queria muito agradecer a presença do Arthur, que esteve com a gente hoje pela primeira vez. Arthur, você é muito bem-vindo. Esteja aqui mais vezes com a gente. Não tenha vergonha de falar, de abrir o microfone, tá bom? Se nas próximas vezes você quiser abrir o microfone, tiver dúvida, se tiver algum comentário para falar, ó, sobrinho do Thiago e da Elisângela, obrigada por convidarem ele. Tem mais uma pessoa aqui também, se eu não me engano, a sua prima estava aí, né, Bem? Eu acho que elas saíam. Mas ela teve que sair. Mas ela estava aí, ela é de Rondônia, né? Gente, estamos chiques, nós estamos ultrapassando fronteiras. A prima da Bela de Rondônia estava com a gente. A Andréia também está aqui hoje mais uma vez. Obrigada, viu, Andréia, pela presença. Esteja aqui na semana que vem também. Semana que vem a gente vai falar do capítulo 15. Gente, leiam antes, tá bom? Porque faz toda a diferença. Quando você lê pelo menos umas 2 vezes, lê uma vez ali para você ter conhecimento do texto, depois tira 10 minutinhos, lê com um pouquinho de atenção e grifa as partezinhas que te chamam a atenção, que aí a gente vem aqui comentar na semana que vem, tá bom? Vamos tirar a nossa foto, vou postar lá no grupo, vou ver se eu posso lá no perfil da igreja também. Quem quiser abrir a câmera, abre aí para aparecer. Legal, Arthur, tô feliz que você gostou de participar. É uma loucura, né? Porque aqui a gente vai falando, cada um fala o que acha abertamente, e depois a gente só vai alinhando e ponderando. Não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. E a gente vai desenvolvendo, mas é esse espaço aqui onde todo mundo tem liberdade para falar. Estarei aqui novamente semana que vem. Amém. Vou esperar você, então. Vamos tirar nossa foto? Mais alguém vai abrir a câmera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos. Oi. Gente, obrigada, viu? Deus abençoe. Eu vou postar a foto lá no grupo da igreja. Deixem um comentário de vocês lá para motivar o pessoal a entrar, porque tem gente com muita dúvida boa e gente com muita resposta boa que não entra aqui. Para a gente convidar o pessoal para entrar, tá? Deus abençoe. Até semana que vem. Boa semana para vocês. No grupo. Oi? Me coloca do grupo. Vou te colocar no grupo, vê, pode deixar. Tchau, gente. Deus abençoe. A Benícia conseguiu sair do grupo da igreja. Conseguiu, gente. Ela conseguiu sair do grupo da igreja. Oh, meu Deus! Para de graça que você sabe por quê, eles